Hoje é feriado, mas nem tanto, né? Porque no fim das contas eu decidi que eu ia fazer um projeto de gravar 30 vídeos em 30 dias. Hoje vamos para o download número 7. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero responder uma pergunta que veio no vídeo de ontem, que eu falei sobre por que todo videomaker deve se tornar um criador de conteúdo, deve ter essa experiência. Foi uma pergunta do Bruno. E ele perguntou o seguinte, ó, vou ler agora. Sensacional o vídeo, mas quero fazer uma pergunta. Como começar? Falando de quê? Não sou uma autoridade, se não tem um grande número de seguidores, não que isso seja de fato relevante, mas impressiona algumas pessoas. Como seria esse pontapé inicial? Bem, o mais legal, cara, e aí eu vou te contar uma história que tem a ver com isso que está acontecendo nesse momento. Quando você começa a gerar conteúdo, o conteúdo ele começa a se retroalimentar. Como é que isso funciona? Quando você dá o pontapé inicial, normalmente você vai tender a criar sozinho. Você tem uma ideia, você coloca no mundo e você começa a tentar escavar aí, né? Você começa a fazer um processo que é muito sozinho na realidade. Esse projeto mesmo eu comecei com uma ideia, né? Uma ideia que veio de um dia para o outro e eu simplesmente comecei. Quero fazer um vídeo durante 30 dias e beleza. Para retomar um pouco da minha produção de conteúdo. E aí uma das coisas que me vem é exatamente isso. Como a gente vai tendo ideias? Você pode sim fazer um brainstorm de ideias. Você pode buscar temas indexáveis no YouTube. Tem vários caminhos aí. Mas antes de mais nada, o que eu quero te falar que é legal é o seguinte. As primeiras ideias, elas vêm da tua cabeça, de algo que você começa a criar. As próximas ideias começam a vir também das outras pessoas. Assim como isso que está acontecendo agora está acontecendo. Um negócio meio louco, né? Assim, é uma metalinguagem da história. Mas é o seguinte, quando você começa a criar e as pessoas começam a interagir com o seu conteúdo, mesmo que não sejam muitas pessoas, e acredite, né, esse projeto Download não tem grande público, grande audiência, não são milhares de pessoas assistindo, mas mesmo com poucas pessoas, você vai percebendo que os comentários vão gerando ideias para próximos vídeos, vão gerando conteúdo, sacou? Vão indexando perguntas, vão trazendo curiosidades que as pessoas querem entender e aí você começa a alimentar. Então o que é legal é que quando você começa, você às vezes não sabe muito sobre o que falar, mas uma vez que você dá os primeiros passos, você vai perceber que o próprio ciclo de geração de conteúdo, ele gera novas ideias para você, ele gera novas interações para você. Então nem tudo vai ter que vir do zero da sua cabeça. É lógico que você pode sempre buscar, mas se você também começa a prestar atenção nas pessoas que começam a interagir com o seu conteúdo, as coisas vão ficando mais simples. E eu vou te falar, quanto mais você cria, mais simples vai ficando de criar. Porque você vai percebendo que as dúvidas que surgem geram novos conteúdos, os comentários e a própria vivência de criação. Eu falo que a criação de conteúdo é uma espécie de um músculo, assim, sabe? É como se você fosse trabalhando o seu condicionamento físico. Quando você nunca criou, quando você é um sedentário na criação de conteúdo, olha que doido, né? A gente pode até pegar esse termo, um sedentário, criador sedentário, que não está criando conteúdo, que está travado, que tem muita vontade e tal, mas não consegue. Quando você está nesse momento de sedentarismo da criação de conteúdo, e aí você dá o primeiro passo, assim como você fazer o seu primeiro set de exercícios, vai ser cansativo, vai ser doloroso, às vezes você não vai saber o que fazer, mas com o tempo você começa a ganhar condicionamento, ou seja, o seu conteúdo ele começa a ficar mais engrenado, sacou? Vai ficando um pouco mais fácil de criar. Mas beleza, eu acho que eu não respondi completamente a sua pergunta, né? Eu já estou falando do segundo passo. O que está no cerne da sua pergunta? Como eu começo? O que eu faço se eu não tenho audiência, se eu não tenho das pessoas que vão interagir? Tem dois caminhos aí. Você pode ser completamente estratégico e você pode pegar conteúdos super indexáveis no YouTube, que sejam temáticas que estão em alta,
que estão bombando, sei lá, hoje mesmo vai ser lançado o iPhone 14. Então já vou gravar um vídeo sobre o iPhone 14 e eu vou tentar aproveitar essas trends, essas temáticas. Isso ajuda a te dar ideias e também já tentar galgar alguma audiência a partir daí, né, pela curiosidade que isso está chamando. Mas tem um outro lado que eu acredito. Se esse início da sua produção ele for simplesmente estratégico, você não vai conseguir continuar. Cara, tem uma coisa que eu acredito sobre criação de conteúdo que é o seguinte. Eu já vi muitas pessoas, né, isso de fato, verdade, assim, eu já vi, não tô só, que me perguntaram, não. Eu já vi muitas pessoas que tinham muita vontade de começar a criar conteúdo e que planejaram, assim, perfeitamente, cara, um mapa de conteúdo, tantos vídeos para serem gravados e tudo mais, e elas começaram e não conseguiram dar continuidade. Por quê? Porque essas pessoas estavam pensando única e simplesmente na estratégia desses conteúdos. E esqueceram de um lado que é humano da criação de conteúdo, que dá trabalho e que o retorno é lento. Ele pode, muito fora da curva, ser um pouco mais rápido para algumas pessoas. Mas de uma maneira geral, principalmente quando a gente fala de YouTube, o retorno é lento. Sabe, eu conheço pessoas que às vezes têm uma grande audiência no Instagram, faz um vídeo no YouTube e tem pouca interação. É normal que isso aconteça. E se você é pequeno no Instagram e é pequeno no YouTube, imagina como é que vai ser, né? Como você falou, dá mais trabalho quando você não tem audiência de onde puxar, digamos assim. Mas, o que eu quero dizer com isso, cara? Você precisa começar com algo que te dê muita vontade de fazer. Algo que você acorde e fala assim, caraca, hoje eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre alguma coisa que me agrada muito, saca? E que te motive a fazer, e que você tenha uma satisfação pessoal pelo fato de fazer o vídeo e não pelo retorno que isso pode te dar, saca? Então isso pra mim vai além da estratégia. Porque se você não tiver nesse início, quando você não tem audiência nenhuma, quando você vai publicar os vídeos, eles vão ter 3 views. Se você não tiver esse gás motivacional interno, você não consegue continuar. Você vai parar no primeiro empecilho que acontecer. Você vai parar pelo fato de que esse teu vídeo ele deu 10 views e você não vai querer seguir porque o YouTube não é pra você. Quando eu comecei a criar conteúdo no YouTube, o nosso canal da Ozzy, ele era bem pequeno, digamos assim. Ele já tinha alguns inscritos porque a gente tinha feito umas animações e algumas pessoas chegaram daí. Mas não tinha esse público do vídeo especificamente, né? O público de videomakers que criavam e que trabalhavam profissionalmente com vídeo. Era uma galera que veio mais de curiosa pelas produções que a gente fazia. Mas quando eu comecei isso, os primeiros vídeos que eu soltei no YouTube, eu tenho até hoje, velho, assim, tinha vídeos que batiam 40 views, 50, 60 views. E eu vou te falar que isso aconteceu durante muitos vídeos. 40, 50, 60 views. Até que um bateu 100, até que um bateu 200, até que um bateu 300. Demorou muito. Só que eu tava tão feliz, tão realizado pelo fato de que eu estava criando, pelo que eu estava criando, pelo processo de criação de conteúdo, sabe, pelo desafio que eu tinha colocado para mim mesmo, que eu sabia que os próximos passos eles eram inevitáveis. Os views chegariam, as pessoas iam aparecer, né? Ou seja, a audiência chegaria partindo do princípio que eu ia ser resiliente o suficiente para me manter produzindo. E foi o que eu fiz durante os últimos 6 anos, mais ou menos. Lógico, teve momentos que eu parei, voltei, travei, estou destravando de novo, mas eu continuei. Então, fora a estratégia, busca alguma coisa que você gosta muito de falar e que você vai ter muita vontade de produzir sobre isso e começa por aí. E aos poucos, quando você vê que você está tranquilo pelo fato de produzir, que você se sente feliz produzindo, aí você começa a alinhar o quanto antes esse seu processo mais estratégico. Mas se você não fizer algo que te dê prazer logo do início, você possivelmente não vai conseguir continuar. Esse é o download de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!